Vamos lá, obrigado. Aqui é o Yuri Cardoso. Rolim, qual modelo de fazer futebol você acredita que seja o mais aplicável a um clube na situação e com a potencialidade do Flu? Saudações do Pitaco Tricolor. Abraço, Yuri. Essa é uma questão que a gente está vivendo hoje, né? O Fluminense, as pessoas esquecem. Fica muito rotulado as gestões, né? Eu sempre tento separar um pouco desses rótulos, né? O Abate, o pior presidente da história, o Mário, o melhor, né? Essas narrativas que vão se criando nas redes sociais. O Fluminense, em algum momento da sua história, ele optou por fazer contratações que poderiam gerar retorno financeiro. Isso a gente começou a ver muito na gestão Abate, né? Jogadores mais jovens, que tinham esse potencial de negócio, depois de reinvestir. Depois, com a chegada do Mário, você começa a perder um pouco isso, né? Você começa a ter de novo vamos dizer assim, um projeto de trazer jogadores mais em final de carreira, sem passe não, que ali o passe já acabou, mas sem direitos federativos estipulados, com altos salários, e isso acabou se tornando uma tendência na gestão do presidente Mário. Eu acho que o que a gente tem que fazer, o Fluminense, com o potencial de receita, eu acho que isso é importante o torcedor do Fluminense entender. O Fluminense tem um potencial de receita, né? Ele para competir com clubes que têm um potencial de receita maior que o nosso, a gente tem que pensar um pouco fora da caixinha. Então, assim, é importante que haja conciliação dessas duas coisas. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Você tem que continuar investindo em jovens, não só os jovens de Xerém. O Fluminense precisa botar os jovens de Xerém para jogar. Não é só pelo desempenho de futebol, é porque é um ativo do Fluminense. O Fluminense precisa disso para ter receita, senão não tem receita. De outra forma, precisa sim de jogadores experientes, mapeados no mercado, mas como exceção, não como regra. Eu acho que a gente vê hoje também num outro clube, co-irmão, Botafogo, uma visão muito assim também, né, de trazer jogadores jovens que têm o quê? Potencial sempre de retorno financeiro na frente, porque não se pode se dar o luxo com o potencial de receita que tem, de não fazer dinheiro com esse jogador. Então, assim, a nossa preocupação hoje no Fluminense, como proposta de futebol, a minha ideia de proposta de futebol, é que haja uma conjugação desses dois formas. Mas o Fluminense é historicamente um clube formador, e não sei se vocês sabem, mas saiu até essa notícia, uma das maiores, se não é a maior, taxas de não utilização de Xerém essa utilização recente do Fluminense, né? Esse período dos últimos 6 meses. Isso é um desastre dentro do campo e é um desastre fora do campo pra gente. Né? A gente traz jogadores de fora, não vou citar nomes, até em respeito aos jogadores, mas que certamente na nossa base a gente tem jogadores iguais ou melhores e que não só podem dar mais retorno esportivamente, Ilan, mas como geram um ativo financeiro pro Fluminense. E isso é importante que o Fluminense entender, porque às vezes a gente tem que apostar no nosso atleta revelado de Xerém, para que a gente possa ter receita e fazer futebol competitivo. O Fluminense enfrentou o Chelsea na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, quando foi eliminado, com um jogador de Xerém, né? Só com o Martinelli como titular. Sim. E outros 10 não formados em casa. Você pode discutir que o time tenha 2, 3, 4, mas ter um só, um clube formador como é o Fluminense, com a base reconhecida e praticamente unânime, com a capacidade que tem Xerém, realmente é alarmante. E ao mesmo tempo, eu tive semana passada com o Edinho aqui, né? O grande ídolo Edinho, zagueiro do Fluminense. E nós recordamos juntos aqui que em 1980, quando o Fluminense foi campeão carioca com ele no time, eram 9 jogadores da base, titulares, e apenas 2 de fora, né? Gilberto e Cláudio Adão naquela oportunidade. Então eu acho que a lógica está bastante invertida nos dias de hoje, isso é uma opinião minha, né? E principalmente se você levar em conta o tamanho da capacidade que tem a base do Fluminense, que eu acho que é um caso à parte em relação à base de outros clubes. Deixa eu ver, tem mais superchat aí, Gabrielzinho? Bota aí pra gente na tela. Olha aqui o tio Evandro de novo. Obrigado, tio. Virar SAF ou mudar estatuto? Virar SAF ou mudar o estatuto e se profissionalizar? Uma das duas coisas. Rolim, qual seria a tua preferência? Aquilo que eu já falei, né, anteriormente, tio Evandro, eu acho que os dois caminhos são possíveis. Não existe o certo e o errado, né? Eu, na última eleição, eu defendi a SAF. Né? Naquele momento, eu defendi a SAF porque existia um projeto concreto para a SAF. Hoje existe um projeto dentro do clube, que aliás é o projeto que eu defendia, verdade seja dita, né? Se você pegar os modelos do projeto, claro, com CEO de mercado, não era o CEO presidente da associação, enfim, com uma transparência muito maior, mas enfim, é o projeto que pode ser estudado, é uma alternativa. Eu acho que é possível sim fazer SAF no Brasil de forma a minimizar os riscos. Eu acho que os clubes que fizeram SAF no Brasil ou fizeram por urgência,
ou fizeram por questões peculiares de conversão de dívidas, enfim, de históricos. Você não tem ainda um grande clube no Brasil que tenha tido a paciência de olhar para o mercado, de modelar o seu sistema, de ter um acordo de investimento, né? As pessoas falam, isso é uma coisa até bom da gente destacar sobre SAF aqui. As pessoas falam, não, vale 1 bi, 800 milhões, 1 bi 200. É claro que é importante o valuation do clube, isso é muito importante, mas é muito importante saber qual é o cronograma de investimento do clube. Porque esse dinheiro entra e depois você tem que saber o seguinte, no cronograma de investimento, no acordo de investimento, que é um dos documentos essenciais para qualquer SAF, você tem tempo estipulado para aquele investidor ficar? Você tem valores que vão ser aplicados ao longo dos anos? Ou é só aquele? Ou seja, essa questão da SAF acaba ficando ali numa questão mais singela do qual o valor, de quem é, quando você tem uma série de discussões em volta de uma SAF que devem ser debatidos com a torcida e devem ser dadas transparências. Por isso que quando o Fluminense começou a falar de SAF, a gestão do Fluminense ficou a falar de SAF, eu fiquei tão preocupado. Eu até criei um movimento, que é o Movimento Futuro Flu, que era justamente para abrir essa caixa preta, né? Para fugir desse discurso de que vai chegar um russo, um árabe aqui e vai despejar dinheiro. Eles não vão fazer isso, porque não há interesse geopolítico no Brasil. Eles fazem isso na Europa porque existe interesse geopolítico na Europa. No Brasil não tem, então isso não vai acontecer. Mas o Textor veio. É uma outra situação, uma situação muito peculiar, né? Então a gente tem que achar o nosso caminho, e quando achar esse caminho, a gente tem que saber como minimizar os riscos. É o que a gente chama, a gente tem uma tábua de riscos quando você quer se transformar em SAF. E como se faz? O Movimento Futuro Flu, que eu, junto com outros tricolores, nós fundamos, é justamente para isso. A gente tem 21 exigências ali, claro que aquilo ali é o mínimo, né? A gente tem um detalhamento muito maior, para que você possa ingressar numa SAF com algum conforto e segurança. Claro que todo movimento gera risco, né? Mas é possível, sim, você fazer uma SAF com alguma segurança. O que eu não vejo hoje no Fluminense, porque eu não sei o que é. A verdade é essa, eu não sei o que é. Que é um fundo formado investidor, eu sei, porque era a minha proposta, né? Você vai fazer um private equity, capitaneado, que a gente chama ancorado por um grande tricolor, com outros tricolores, vende cota no mercado. Isso não é mistério para ninguém, isso não é novidade, isso é feito diariamente, não com clubes de futebol, mas para outros assuntos. Mas e no futebol? Qual é a peculiaridade do futebol? A peculiaridade do futebol, você precisa de um cronograma de investimento. Que o futebol, a cada ano ele se renova, cada temporada ele se renova, né? E qual é o perfil do investidor? Por que você, quando foi feita a apresentação, falava em dividendo emocional? Isso para mim não diz nada, eu quero saber qual é o perfil desse tricolor. O perfil desse tricolor é o quê? É transformar o Fluminense numa potência na América Latina? Porque se for esse, ele tem que estar amarrado em contrato por não sei quantos anos, de 5 a 10 anos. Isso não foi dito? Não foi dito. Ou seja, a gente não sabe nada, o torcedor tricolor não sabe nada. E não é culpa do torcedor tricolor, é culpa da falta de informação, da comunicação do clube agindo para também fazer com que seja um bom negócio, quando na verdade ninguém sabe se é. Então, assim, a SAF é uma possibilidade, assim como um associativo forte pode ser uma possibilidade também. Mas vai ter que remar muito. Remar não, porque no nosso caso a gente não rema. Vai ter que se esforçar muito para fazer, porque o Fluminense hoje tem uma dívida, e eu já afirmava isso na minha eleição de 2022, e volto a afirmar aqui, tem uma dívida que superou 1 bilhão. Hoje, muito mais de 1 bilhão. Se a gente fizer o que a gente chama ali uma due diligence, entrar no Fluminense, pegar aqueles números todos, aqueles processos judiciais todos e discriminar como deve ser feito, a gente vai descobrir que a dívida é muito maior do que de fato é.